Boa noite, gente. Como vocês estão? Hoje à tarde eu gravei um vídeo para o YouTube, já tinha gravado 18 minutos, mas infelizmente eu tive que interromper por conta de problemas pessoais e, enfim, em geral eu gosto de gravar os vídeos ou de manhã, preferencialmente pelo período da manhã, ou à tarde, porque à noite eu já tô mais cansada e o meu raciocínio não anda muito bem à noite, né? Mas eu fiquei um pouco frustrada de não ter conseguido gravar o vídeo. E a minha ideia é que eu conseguisse gravar, pelo menos agora retomando o canal, um vídeo por dia. Porque, como eu falei no vídeo anterior, na retomada do canal, a minha ideia mostrar para vocês a minha rotina literária, o que eu estou fazendo e como que e o desenvolvimento desse projeto que eu estou no momento, que é escrever uma novela em que a personagem é inspirada na obra de Dostoiévski, O Homem do Subsolo. No caso, a personagem será a mulher do subsolo, como eu falei no vídeo anterior. Então, hoje à tarde eu fiz um vídeo para vocês falando da leitura que eu tinha feito no período da manhã, do livro da Clarice Lispector, A Paixão Segundo o GH. Então, eu falei nesse vídeo gravado que não foi ao ar, eu falei de 2 capítulos, 2 ou 3, agora já nem me lembro direito, que foram os capítulos que eu li. É bom ficar claro, gente, que este canal ele vai ser todo meio errático, assim como são as leituras, como estão sendo as minhas leituras. Errático no sentido assim, uma hora eu falo de uma coisa, outra hora eu falo de outra. Por quê? Porque esta rotina está sendo errática. A rotina está sendo um período de pesquisa, e esse período de pesquisa, para eu encontrar a minha voz literária, o meu modo de narrar, e o próprio enredo em que essa personagem vai estar inserida, isso ainda não aconteceu. Eu tenho uma ideia, uma inspiração primeira, né, para escrever essa novela, mas essa voz autoral, o estilo da narração, tudo isso está sendo ainda tá muito no período muito inicial, e eu estou no momento da pesquisa, né? E a pesquisa, ela é assim, caótica, uma hora você vai para um lado, outra hora você vai para o outro. Então, por exemplo, aí eu posso estar lendo 3, 4 livros ao mesmo tempo, e aí eu deixo um, pego o outro, e aí eu vou ler filosofia, depois eu volto para ficção, e assim eu vou construindo ali um panorama para mim mesmo do que eu quero, né? Claro que tem algumas coisas que já estão bem firmadas. No momento em que eu escolhi a obra de Dostoiévski como O Homem do Subsolo como inspiração, eu já sei que a minha obra, que a minha novela vai ser primeira pessoa, que esta personagem vai ter um alto grau de subjetividade, que a narração vai se dar num estilo fluxo de consciência, né? Esse monólogo interior vai estar muito presente, mas vai ser a minha novela, né? E a minha novela, ela não vai seguir estritamente nem a obra do Dostoiévski, nem uma outra obra que eu tenha lido nesse período de pesquisa. Então, por exemplo, no que diz respeito à obra do Dostoiévski, como eu já falei aqui, a obra do Dostoiévski é dividida em 2 partes. Na primeira parte, a gente tem ali aquele grande fluxo consciência daquele personagem bilioso, doente, que o personagem que
contra tudo e contra todos, e muito contra ele mesmo, né? E num segundo momento da narrativa, na parte 2, ele 20 anos mais jovem, mostrando um recorte da sua vida ali, em que esse recorte foi definidor para transformá-lo naquilo que ele se transforma na primeira metade do livro. Então, é uma coisa muito específica, né? No caso da Clarice Lispector, também, né, a questão da forma, sim, né? É uma inspiração muito grande, porque aqui nós temos um relato em primeira pessoa, com um teor altíssimo de subjetividade, né? Uma prosa em que há um desnudamento total dessa narradora, mas, mais uma vez, o enredo é um enredo da Clarice espetacular, onde essa personagem vai ter uma epifania muito grande. Então, os elementos místicos, metafísicos vão estar muito presentes nessa obra, né? Então, tudo isso que eu estou lendo no momento serve como a própria palavra já diz, inspiração. Inspiração com o modo de narrar, inspiração com a linguagem, inspiração com até a profundidade em que esses personagens alcançam no momento que eles estão ali se desnudando, porque a gente sabe que um fluxo de consciência, ele sempre será de uma exposição brutal. E o fluxo de consciência, ele não... a regra é o pensamento, ele é solto, né, gente? A gente tenta tomar as rédeas do nosso pensamento, tentamos, isso na vida normal, sem pensar no processo de escrita. Quando estamos vivendo, a gente muitas vezes tenta tomar as rédeas do nosso pensamento, né? E segurar esse cavalo que é o pensar, que sai numa corrida louca e entra para tudo quanto é lado. Então, os nossos pensamentos, eles muitas vezes a gente não consegue dominá-los, né? E isso é algo muito importante na nossa vida, né? A gente ter um certo domínio daquilo que nós pensamos, porque se a gente não dominar os nossos pensamentos, provavelmente a gente vai se frustrar muito, a gente vai se sentir muito triste às vezes, porque de fato a mente ela é curiosa, ela vai muitas vezes para onde a gente não quer que ela vá. E isso já é o objeto de uma narrativa que tenha como proposta um alto grau de subjetividade e de colocar em marcha, digamos assim, no processo de escrita, esse fluxo, né, de pensamentos aí, que no caso da escrita ficcional, será pensado antes de ser escrito, obviamente. Então, no momento em que eu decido que eu já tenho uma personagem, que eu já tenho uma inspiração, que eu já sei que essa personagem ela terá um alto grau de frustração, assim como o personagem a personagem de Dostoiévski. Eu já sei que a linguagem dessa personagem vai ser esgarçada ali no seu grau de talvez loucura e, enfim, diante das situações que serão criadas. Agora eu não sei por que eu tava falando isso, viu? Eu não digo que o pensamento é algo que, se você não dá um freio nele... sim, eu já tenho tudo isso, lembrei. No momento em que eu já tenho tudo isso, é claro que essa escrita, ela vai ter um controle sobre o que será narrado ali, obviamente. Entretanto,
quem escreve sabe que quando você escreve, muitas vezes a escrita sai e você muitas vezes não consegue definir muito o caminho que a própria escrita toma, né? Isso é muito comum para quem escreve, às vezes não ter as rédeas totais do seu personagem, né? Então, todas essas leituras que eu estou fazendo, é claro que elas estão me influenciando, e é esse dia a dia aqui que a gente vai conversar. Então, hoje, sobre essa pesquisa e sobre esse processo de escrita. Então, hoje, eu vou falar um pouco do capítulo, ou dos 2 capítulos. Na verdade, eu tinha falado só de um, mas eu voltei no capítulo anterior, porque o que acontece, né, gente? Se eu estou num processo de pesquisa, esse processo, ele é, de fato, como eu disse, ele é caótico e ele é entrecortado, assim, eu não peguei o livro da Clarice e li todo, e agora voltei, estou relendo, não, eu li até, enfim, a página 70 e poucos, e só que eu já fazia tempo que eu não lia, porque nesse meio tempo eu fui ler outras coisas. Fiz outras leituras, ou não fiz leitura, fiquei alguns dias sem ler. E aí, até porque o livro da Clarice, ele tem uma densidade que, hoje em dia, a gente vive uma vida que é difícil você conseguir sentar e, com tantos apelos, ou com tantos problemas, ou com trabalho, enfim, com tudo que a vida apresenta, é difícil você ter um tempo de chegar, sentar e ficar horas ali para ler um livro. 50, 60 páginas. Não é assim que funciona. Pelo menos para mim, não é assim que funciona. Então, já fazia vários dias que eu estava sem ler A Paixão segundo GH. Mas aí ontem eu peguei um pouco, tanto que fiz o vídeo para vocês à tarde, e hoje de manhã, que é o horário que eu mais gosto, eu peguei e li alguns trechos, alguns capitulinhos aqui, que eu até já tinha lido e reli, e depois o outro. E aí eu gostaria de organizar as minhas ideias em função do que eu li, eu mesma organizando as minhas ideias e expor isso para vocês. Por que eu estou dizendo bem didaticamente o que eu estou fazendo aqui? Para que não pareça que eu estou aqui ou interpretando o livro da Clarice, tentando interpretar, ou dando aula ou resenha do livro. Não é isso que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo aqui é compartilhando com vocês as minhas percepções acerca dessa leitura. É isso que eu estou fazendo aqui. Então, cheguei neste capitulinho em que num determinado momento aqui no final do primeiro parágrafo, eu separei algumas frases, né, para comentar com vocês. Eu separei algumas frases. Não vou ficar lendo aqui para vocês. Mas aí ela diz, né, que, enfim, aconteceu toda aquela questão com a barata, ela lá mortificada, vendo aquela barata que ensejou, a barata ensejou a tal epifania que essa personagem apresenta. E aí ela diz em determinado momento assim, que o material do mundo me assusta com os seus planetas e baratas. Interessante essa frase, né, gente? O material do mundo me assusta com os seus planetas e suas baratas. O que foi que sucedeu ontem? Nesse caso, ela já não tá mais lá no quarto, já é um outro dia, né? Mas ela tá refletindo sobre aquilo que aconteceu no quarto, né? O que foi que sucedeu ontem? Não, espera. Espera. Isso ela tá falando para nós, leitores, né? Leitores, esperem. Com alívio, tenho que lembrar que desde ontem já saí daquele quarto. E já saí e estou livre. Mas, ela diz assim, mas o que eu vi ontem naquele quarto não é organizável.
E aí você já começa a pensar, como assim, né? Claro que a narrativa já vem numa linguagem, nas colocações da narradora, que é o tempo todo você fica se perguntando, né? Meu Deus, aonde essa narradora vai chegar? Mas aí ela fala, o que eu vi não é organizável. Aí ela diz, mas eu posso me recuperar. Eu posso me recuperar daquilo que eu vi e que não é organizável. Porque GH era uma mulher que vivia bem, vivia bem, vivia bem, vivia no último andar de uma superestrutura. Então ela fala dessa cobertura, né, que ela vive, que é uma superestrutura, o que já demonstra que ela é uma mulher de elite, né, uma mulher da aristocracia, digamos assim. Então, ela vivia bem, ela era sintonizada com os pés no chão, e mesmo que esses pés se movessem, como tivesse uma areia movediça abaixo desses pés, eles se encaixavam nessa areia de movediça e ficavam firmes. Ela diz isso, né? Ficavam firmes. E aí ela fala constrói uma frase que eu acho muito legal, que ela fala, né, que GH vivia no último andar de uma civilização e mesmo construído no ar, era um edifício sólido, né? O que ela quer dizer, né, que eu entendi, que ela está no último andar, então ela está no ar, né, gente? Ela está lá no último andar de uma cobertura, acima do chão, lá embaixo, ela está no 10º, no 20º andar de uma cobertura, então é como se ela estivesse no ar. Eu nunca tinha pensado por esse ângulo, mas aí que está a beleza do escritor, né, gente? Ela está lá naquele andar, ela está no ar, mas numa estrutura firme, sólida, né? E aí ela faz uma comparação dessa solidez da vida dela naquela estrutura com os séculos da existência humana, né? Assim como essa estrutura dela era uma estrutura firme, sólida, os séculos que vieram lá antes dela também eram sólidos. E ela diz, né? O lento acúmulo dos séculos, mas exatamente o lento acúmulo dos séculos, automaticamente se empilhando, era o que, sem ninguém a perceber, ia tornando a construção muito pesada. Aí ela já muda o tom, né? Esses séculos e séculos de firme solidez foi tornando cada vez mais esse ar pesado. Esse ar pesado. E aí, viver numa superestrutura se tornava cada vez mais insustentável. E toda esse vislumbre, essa epifania, ela tem a partir da questão da barata, né, gente? Do quarto, do desenho, né? Desenho quase como se fosse um desenho rupestre. Aí a gente pode voltar depois e conversar sobre isso, porque eu vou voltar nisso, né? Acho que ainda vou ler e reler esse livro algumas vezes, dentro da minha pesquisa, né? E aí ela diz, né? Vai. E aí ela diz, tudo desmoronou. Nem escombros há. Tudo desmoronou. No ontem, naquele encontro, naquele quarto, com aquele desenho e com aquela barata, tudo desmoronou. Tudo foi deglutido até a última instância. O mundo havia reivindicado a sua própria realidade e, como depois de uma catástrofe, a minha civilização acabara. Eu era apenas um dado histórico, ou seja, ela ali, naquele momento, depois do que ela passou naquele quarto, ela sente que tudo desmoronou e o mundo já não existia mais como ela o conhecia, né? Diante da barata viva, a pior descoberta foi a de que o mundo não é humano e de que não somos humanos.
E aí é uma parte muito difícil, que eu tive muita dificuldade, sabe, gente, para entender. Fiquei lendo e relendo e anotei uma frase assim, mais adiante um pouco, onde ela diz: mas por que exatamente em mim fora repentinamente se refazer o primeiro silêncio? Porque daí ela vai falando que o mundo não é mais mundo, que tudo é o inumano, né? E que agora só há o silêncio. E aí o silêncio tem uma. Depois, mais para frente, ela vai falar repetidamente desse silêncio, e aí a gente também já vai entrar numa parte que é uma parte. Bom, deixa eu chegar lá, né? Aí ela fala desse silêncio, que ela foi jogada nesse silêncio, né? E que a vida havia se vingado dela. Se vingado dela. E a vingança consistia em voltar e nada mais. E aí ela diz, faz um comentário, a narradora, que todo caso de loucura é algo que volta. E que os possessos, eles não são possuídos pelo que vem, mas pelo que volta. Ou seja, ela associa, eu entendi assim, né, a loucura, a essa epifania que ela está tendo, a uma espécie de loucura que a leva de volta. Mas de volta para onde, né, gente? Para onde que é essa volta? A volta para um mundo que não é mundo, para um mundo que não, onde só há silêncio, para a origem do mundo, né? Dá margem para muitos pensamentos. E aí ela já vai entrando, né, numa parte que daí o próximo capítulo vai explorar, que é uma parte bem, assim, metafísica, que ela vai começar a se referir ao Velho Testamento. Ela já começa aqui, já no final deste capítulo, ela fala que a vida se vingava dela, que falou da loucura. E aí ela fala que passou por uma espécie de dilúvio, né? E aí o dilúvio já nos remete ao Velho Testamento, né? E ela diz, né? E depois, como após um dilúvio, sobrenadavam um armário, uma pessoa, uma janela solta e 3 maletas. E isso me pareceu um inferno. Essa destruição de camadas e camadas arqueológicas humanas. Então ela se sente como se estivesse no inferno, porque já não é mais, ela não se sente mais na Terra, né? Né? O que ela passou já não a faz assim, sentir com os pés no chão, né? E aí ela volta para Barata e no final do último parágrafo ela diz, né? Eu me sentia imunda como a Bíblia fala dos imundos. Porque foi que a Bíblia se ocupou tanto dos imundos e fez uma lista dos animais imundos e proibidos? Porque se, como os outros, também eles haviam sido criados? E por que o imundo era proibido? Eu fizera o ato proibido de tocar no que é imundo. E aí fecha esse capítulo. E o próximo capítulo, que foi o capítulo que eu li realmente de fato de manhã, esse aqui eu voltei e dei uma relida rápida, que eu falei com vocês, aí sim ela vai entrar numa abordagem, né? Ela vai para o Velho Testamento e vai desenvolver essa questão do ato proibido de tocar no que é imundo. Bom, eu vou deixar para conversar com esse capítulo em algum outro momento com vocês, porque eu acho que já tive bastante informação hoje, né? Fiquei pensando bastante sobre esses 2 capítulos que eu li, em especial esse que eu ainda não comentei com vocês, porque como ela vai entrar ali no Velho Testamento e tudo que ela vai narrar, a gente vai indo e chega
numa mística da cabala, né? A Clarice, ela era judia, né? Como todos sabem, e ela não era religiosa, né? A família dela, acredito que era secular e tal. Mas, de qualquer forma, ela, neste próximo capítulo, que ela vai desenvolver da questão da imundície, ela vai se referir muito ao Velho Testamento e também a alguns conceitos aí da Cabala. Ah, então quer dizer que para eu ler Clarice ou para eu pesquisá-la, eu preciso entender da Cabala? Não, né, gente? Claro que não. Mas o fato é que quando você. E aí, esse próximo capítulo, a gente vai ter muito assim referências de intertextualidades com, com trechos, né, bíblicos ali, ou até uma ou outra teoria que eu fiz ali algumas relações com outros intertextos além da Bíblia, né? Mas aí você chega, assim, aí a gente chega na questão da máxima fruição de que um texto pode te oferecer. Então, você tem várias maneiras de ler um livro, né, gente? Ou de pesquisá-lo. No meu caso, é uma pesquisa mais profunda. Então, me interessa esmiuçar cada frase, cada palavra, cada nuance da linguagem, cada paradoxo, cada referência, né? Para mim é importante, porque alimenta a minha mente para a construção da minha própria personagem, né? Ah, obviamente, outras pessoas podem ler de outra forma, né? Mas para mim foi importante. Então eu li ali esse outro capítulo, que depois eu vou conversar com vocês, e ali a gente tem, de fato, referências ao Velho Testamento e também à Cabala. Eu dei uma lidinha ali sobre, botei ali no chat GPT mesmo, né? A relação da Clarice com a Cabala na Paixão de GH, e o chat GPT não escreveu muita coisa, mas colocou ali algumas informações que eu acho que me ajudaram a entender um pouco mais ali o aspecto específico em que ela vai aprofundando a questão da linguagem, que vai até a não linguagem, o que não é dizível, o inefável. São conceitos muito complexos, né, gente? Então, a gente tem que ter apoio de pesquisa e de leitura, né? E hoje em dia é muito fácil você pesquisar, bota lá no chat GPT, já vem um texto curto, você pede um texto curto, ele traz curto, você pede já um artigo maior, ele traz. Então, eu acho que isso enriquece bastante o meu cotidiano literário e o meu projeto de pesquisa. E hoje foi isso, gente. Hoje foi isso. Então tá. Então acho que por hoje é só. Já são 28 minutos e eu achei que eu ia conseguir falar para vocês de 2 capítulos assim, mas eu tô um pouco cansada já. Então tá bom. Amanhã tem mais. A princípio, amanhã tem mais. Tchau, tchau. Se você chegou até aqui, o que é quase impossível, né? Deixa o seu like. Tá bom, pessoal? Boa noite.